Olá, vamos dando continuidade no nosso estudo. Agora, dessa vez, o capítulo 4 do livro O Código Bíblico do Dinheiro, de Menedim. Esse tema de hoje se chama Oneomania e o Domínio Próprio. Vamos diferenciar as necessidades e desejos. É preciso saber distinguir entre necessidades e desejos. Nessa é a primeira passagem que você pode acompanhar utilizando a Bíblia através do livro de Filipenses, capítulo 4, verso 19. Então precisamos, como pessoas consumidoras neste mundo, definir corretamente quais são as prioridades atuais da nossa família. Mas, infelizmente, muitos de nós não sabemos discernir corretamente essas duas situações. E, por conta dessa situação de não saber se definir entre o que é prioridade e o que é desejo, acabamos por entrar em dívidas. E então, se estamos gastando mais do que ganhamos, isso pode ser um sinal de uma doença. E muitos motivos podem levar uma pessoa a comprar muito e muito mais. Pode ser por diversão, pode ser por modismo, ou pelo próprio apelo mercadológico do comércio, de se deixar levar por propagandas que são muito bem elaboradas e que isso toca profundamente na pessoa e que de repente começa a comprar, comprar, comprar e comprar. E esse ato de comprar, comprar, comprar indiscriminadamente é uma doença chamada oneomania e que são caracterizadas como pessoas que compram compulsivamente. E existe especialista que considera como uma doença obsessiva compulsiva. Nesse aspecto, levar em consideração que a pessoa poderá também ter outros comportamentos compulsivos, como, por exemplo, ficar contando objetos sem conseguir parar. Esses sintomas, no caso desses sintomas, a oneomania é considerado um distúrbio no controle dos impulsos. Segundo o livro, aponta que a oneomania atinge principalmente as mulheres. Tem o neuropsicólogo Daniel Fuentes, coordenador de ensino de pesquisa do ambulatório do jogo patológico e outros transtornos do impulso, AMJO, e do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, a proporção é de 4 mulheres para cada homem com essa doença. Então, é importante que a gente ficar atento a esse tipo de comportamento. Segundo o especialista, ele aponta que esta doença pode estar associada a transtornos de humor, de ansiedade, de dependências de substâncias tóxicas como álcool, drogas, medicamentos, dentre outros e outros. E então esta doença surge para aliviar sentimento de grande frustração, vazio, depressão, aquele desejo de possuir, de ter, de poder, de ter, que fica reprimido. E eu não conseguir dar essa vazão ao seu desejo, a pessoa sofre aquela grande pressão interna que leva à necessidade de possuir coisas novas. E a única forma de fazer isso
é comprando. E aí, os oneomaníacos têm um consumo como vício. Assim como é o caso do alcoólatra, que precisa de todas as vezes estar consumindo álcool. Então, esse efeito de comprar, comprar, comprar é tão parecido como o efeito de uma droga, onde a pessoa precisa sentir aquele prazer. Muitas das vezes, o início da doença é aos 18 anos. Porém, o comportamento só é percebido como problemático mais de 10 anos depois. Uma pessoa pode passar anos e anos e anos comprando compulsivamente coisas e adquirindo dívidas, muitas das vezes até maior que a sua própria renda, até 10 vezes maior que a sua própria renda. E chega um ponto que as dívidas são tão grandes e que a própria família fica numa situação desesperadora, onde a condição é insustentável. Muitos especialistas falam que não existe um remédio que combata o desejo compulsivo de comprar e que a melhor forma de tratar pessoas com esse problema é por meio da psicoterapia, além de frequentar grupos de autoajuda, como os devedores anônimos. Se o problema das dívidas vem como uma compulsão, é melhor procurar uma ajuda especializada. Porém, a própria Bíblia Sagrada, que é um manual da vida, existem orientações seguras e bem eficientes para a cura desta doença chamada oneomania. E desse ponto é chamado de domínio próprio, que é uma vida controlada pelo Espírito Santo, e essa comunhão com o Espírito Santo se consegue o domínio das suas próprias tendências, dos seus próprios desejos. No livro de Gálatas, capítulo 5, versos 16, apresenta o seguinte: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos pelo Espírito, andaremos também pelo Espírito. Então, podemos vencer essa doença vivendo cheio do Espírito Santo. O comando do Espírito Santo em nossa vida será bem mais forte e mais poderoso do que as concupiscências da carne, que os desejos de comprar, de possuir mais e mais. Então, é possível, com a ajuda do Espírito Santo, neutralizar esse impulso consumista. Mesmo que tenha dinheiro disponível, não precisa, não significa que é para ser gasto. Por mais que a pessoa receba,
bastante, sempre haverá onde gastar, pois a tendência do ser humano é querer mais e mais e mais. As coisas que compramos, muitas das vezes, nos satisfazem por um período muito curto de tempo, levando a pessoa a querer comprar mais e mais. Então, se conscientizar e aprender a controlar esse impulso é de grande importância na vida do ser humano. Caso contrário, ganhamos mais e conseguimos também viver num problema financeiro constante, não importando mais o quanto a pessoa vai estar ganhando. Aumentou a sua renda, sempre vai haver em que gastar. Então, nunca devemos comprar coisas, objetos, só pelo impulso. Precisamos estar sempre praticando uma administração financeira com flexibilidade, não se descontrolando emocionalmente quando perder esse dinheiro. Não deixar que o dinheiro domine a nossa mente quando possuir, quando ganhar aquele dinheiro, não deixar que ele tome conta da vida. Manter-se no controle de qualquer situação. Como já foi citado no livro de Filipenses, você pode acompanhar na Bíblia, o capítulo 4, versos 11 e 12. Então, esse tipo de problema, a Bíblia nos ajuda a combater, controlando os nossos impulsos, com as bênçãos, com um grande momento com Deus, com um grande compromisso com Deus. A obra de Deus vai acontecendo em nossa vida, de modo que possamos não mais depender de coisas, mas somente do Espírito Santo e de Deus na nossa vida, não mais de coisas, de objetos. Isso é bom porque a partir daí saberemos que estamos caminhando nos propósitos de Deus. Esse é um trabalho que nos ajuda a sermos mais proveitosos em nossa vida, junto com as pessoas com as quais convivemos e vivemos felizes em nossos lares, não mais com problemas financeiros, mas uma vida regrada, uma vida com bastante perseverança no Senhor. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva e logo, logo teremos um novo estudo sobre o nosso tema, que é o dinheiro. E dessa próximo capítulo, nós teremos o capítulo 5 do nosso livro, que é um guia que estamos trabalhando, que é a respeito do trabalho, trabalhar diligentemente. A gente se vê daqui a pouco.